Bruno Mendes é o jogador que mais desarma no Campeonato Paulista. Consequentemente, é o rei dos desarmes no Corinthians. E o uruguaio, será que ele pode realmente jogar como volante? Você vai saber sobre tudo isso nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Bruno Mendes é o rei dos desarmes no Campeonato Paulista 2021. O atleta tem 15 desarmes. E olha que o Bruno Mendes tem atuado improvisado como lateral esquerdo. É claro que essa improvisação já terminou, porque o Fábio Santos retornou, o Lucas Piton também, e o Bruno Mendes vai ficando à disposição como zagueiro, que é a sua posição de origem. Ele tem 15 desarmes, só para você ter uma ideia, são 10 desarmes a mais que o Gemerson. O Gemerson, ele tem 5 desarmes no Campeonato Paulista e o Gil tem 3 desarmes. Você vê a diferença e como o Bruno Mendes tem se destacado, e não é à toa que a torcida corintiana fala muito do Bruno Mendes, gosta muito do Bruno Mendes, tem arrancado elogios ao jogador, que inclusive marcou gol lá na frente, gol da vitória contra o São Caetano de cabeça. Aliás, era uma das críticas em relação ao Bruno Mendes, que é um jogador que não tem uma estatura que todos diziam que não servia para zagueiro. De repente, vai lá e mete o seu golzinho de cabeça e ajuda o Corinthians a conquistar 3 pontos. O Bruno Mendes, que é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa, é um atleta que sabe sair jogando, e muito se pergunta, os torcedores, as perguntas que os torcedores mais fazem hoje em dia, inclusive eu recebo essas perguntas em todas as lives. Samir, o Bruno Mendes vai jogar de volante ou não vai? Eu fui apurar essa história recentemente e o que me falaram é que por enquanto não tem nada disso, não tem nada previsto. Só se for realmente um improviso, uma necessidade de última hora, como aconteceu na lateral esquerda. E apesar dele já ter treinado como volante, o técnico Wagner Mancini inclusive já revelou isso, já confirmou isso, ultimamente ele não treina como volante, ele treina na sua função. Os planos da comissão técnica é para que ele se firme realmente como zagueiro. Então o Bruno Mendes aí, apesar de jogar na lateral direita, de ter jogado na lateral direita, de ter jogado agora na lateral esquerda, a ideia é que ele não seja aí uma espécie de novo Wilson Mano do Corinthians e que venha atuar em todas as funções praticamente, já que pela zaga ali na linha de 4 ele já fez todas as funções. Se passasse a atuar como um volante, já começaria a invadir outro setor, mas os planos de Wagner Mancini e da comissão técnica do Corinthians é para que ele venha brigar por uma posição entre os zagueiros. Vale ressaltar que o Corinthians tem a indefinição do Gemerson. Gemerson, que tem contrato até o meio do ano, é um jogador muito caro para o Corinthians. O Atlético Mineiro está em cima e a gente não sabe ainda, nem o Corinthians sabe ainda, se o Gemerson vai permanecer no Corinthians, vai renovar contrato após aí o fim do seu vínculo no meio do ano. A questão do Gil, eu fui muito honesto, apesar de alguns covardes, eu disse que não havia negociação, não há negociação, há um interesse do Inter e há essa conversa entre o Guerreiro e o Gil. Por enquanto, nenhuma proposta chegou. Já no vídeo original eu fiz questão de ouvir o Corinthians e trazer a posição do Corinthians, dizendo que não havia chegado nenhuma proposta e também sequer uma sondagem, mas que existiu essa conversa entre o Guerreiro e o Gil, existiu, e esse interesse do Internacional de Porto Alegre também. Mas por enquanto, e tudo indica, o Gil deve permanecer. O Gemerson é uma situação mais delicada para o Corinthians segurar, porque é um atleta mais caro, que tem muito mais mercado hoje no futebol brasileiro. Então o Bruno Mendes, ele deve realmente continuar treinando como zagueiro e brigando por uma posição entre os zagueiros. Ele não tem treinado já há algum tempo, tá? Ele pode ter sido testado em algum treino ou outro como volante,
mas o Wagner Mancini não testou ele recentemente como volante. A torcida quer muito isso, ou pelo menos pede muito isso, e o Bruno Mendes não tem treinado nessa função. Os planos do Corinthians para o Bruno Mendes é que ele venha emplacar realmente como zagueiro, que é a posição dele, e ele faz bem esse papel. Basta ver aí nos desarmes, o jogador que mais desarmou até agora no Campeonato Paulista 2021, com 15 desarmes, 10 desarmes a mais que o Gemerson, no Corinthians aí, que fez 10 desarmes no Paulistão. Então o Bruno Mendes deve continuar brigando pela posição de zagueiro, não deve ser testado como volante nos próximos jogos, e o Corinthians também tem muitos volantes no setor. Tem o Gabriel, que é o titular absoluto do técnico Wagner Mancini. Tem também o Xavier, que é um atleta que a torcida pede bastante, mas ele não ganha uma sequência muito boa. Já teve oportunidades, mas não teve aquela sequência de emplacar. O Rony também na função, que estava atuando recentemente. Tem o Camacho, tem o Cantígio, e agora o Mancini também passou a deslocar o Otero na função. Ele jogou como segundo volante diante do São Caetano e na segunda linha do jogo contra o Salgueiro. Então o Corinthians tem mais opções no meio campo, e ainda nem citei o Ramiro, porque o Ramiro também jogou por dentro contra o Salgueiro, faz a função de volante no Corinthians. Então são várias opções de volante, e todos enxergam que não há necessidade do Bruno Mendes ser escalado como um primeiro volante e atuar nessa função, porque aí o Corinthians estaria tomando espaço de outros volantes, o Mancini, aliás, estaria tomando espaço ali de outros volantes na equipe titular, sendo que o Corinthians ainda precisa firmar sua zaga para a sequência da temporada, já que o Gemerson é uma incógnita, ninguém sabe se ele vai realmente permanecer. Tudo indica que ele não vai permanecer pelos valores altos e por ser um jogador de mercado no futebol brasileiro, pelo interesse do Atlético Mineiro. Tudo indica que ele não permaneça. E provavelmente, também tudo indica, caso o Gemerson realmente deixe o Corinthians, que o Bruno Mendes venha se firmar na zaga do Corinthians ao lado do Gil para a sequência da temporada. Lembrando que o Corinthians ainda tem João Vitor na reserva, que eu considero um zagueiro muito bom, porque é um zagueiro que tem velocidade, e isso é bom para zagueiro, isso é ótimo para o zagueiro, sabe posicionar, tem velocidade, tanto que jogou improvisado na lateral direita, isso é muito bom. O Corinthians tem o Raul Gustavo, que é um atleta que todo mundo tem esperanças que vai ser um grande zagueiro no clube de Parque São Jorge. Isso é unanimidade lá dentro quando se fala do Raul Gustavo, e não podemos esquecer do Danilo Avelar, experiente na zaga, estava indo bem, resolve lá na frente com gols de cabeça, e tem também o Léo Santos, talvez, pelo menos na minha opinião, o mais técnico de todos esses zagueiros, mas que tem o problema das lesões. Então o Corinthians também está bem servido de zagueiros, e por isso o Bruno Mendes deve ser o primeiro ali. Caso o Gemerson saia, caso o Corinthians perca algum zagueiro titular, o Bruno Mendes deve ser o primeiro a se firmar como titular. E você, o que você acha disso tudo? Deixe seu comentário aqui. Eu trouxe a informação que o Bruno Mendes é o rei do desarmes no Campeonato Paulista. Trouxe a informação que inicialmente ele não vai ser testado como volante, já se fala isso há muito tempo, até agora não foi, e pelo jeito vai demorar para que isso aconteça, se acontecer realmente, em caso só de necessidade talvez. E dê a sua opinião. Você acha que o Corinthians deveria manter o Gemerson, fazer de tudo para manter o Gemerson? Você acha que o Bruno Mendes ele deveria jogar como volante? Ou você acha que ele tem que se firmar realmente na zaga? Você acha que o Corinthians já deveria tomar uma decisão, Mancini, e colocar o Bruno Mendes como titular já quando as partidas voltarem? A gente não sabe quando vai voltar, estamos passando uma situação muito triste em relação à pandemia, mas quando o futebol voltar, você acha que o Bruno Mendes poderia já ser titular do Corinthians? Dê a sua opinião. Ou você acha que o Corinthians poderia jogar com 3 zagueiros e o Bruno Mendes passar a ser esse terceiro zagueiro titular hoje do Mancini? Deixe o seu comentário aqui embaixo, dê a sua opinião, se inscreva no canal. Nós estamos chegando aí a 1000 inscritos, tá? Falta pouquinho, 1K, e você pode se inscrever no canal e estar ativando as notificações para receber tudo em primeira mão do Corinthians e dos demais clubes do futebol brasileiro. Fica ligado aqui no Café do Setorista, porque aqui o café é quente e a notícia também.